Convido você a abrir a palavra do Senhor na carta escrita aos Hebreus, capítulo 11. Nós finalizamos semana passada a perícope do capítulo 10, falando dos 7 benefícios da obra de Cristo em favor dos justificados. E vimos que na última parte, que vai do verso 32 até o verso de número 39, ele trata que justamente um desses benefícios é a perseverança na fé, nessa fé que ele nos deu. E semelhantemente ao que o apóstolo Paulo usa lá em Romanos, capítulo 1, um dos fundamentos do autor da carta aos Hebreus, aqui no capítulo 10, verso 37 ou 38, no verso 38 ele diz: "Todavia o meu justo viverá pela fé", apontando para a expressão do profeta Abacuque. Hoje, nós vamos adentrar no capítulo 11, que tem por objetivo expressar a respeito dessa fé que nos justifica, e explicar um pouquinho daquilo que ela faz na vida daqueles que foram agraciados pela fé salvadora. Por isso, nós vamos ler aí apenas os 6 primeiros versos, a parte inicial, e vamos trabalhar basicamente aí com os 3 primeiros. Diz assim, pois, a palavra do Senhor. Acompanhe a leitura que farei. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, Pai querido, louvado seja o teu santo nome pela leitura da tua palavra e pelo privilégio que temos de poder meditar nela. Nós clamamos para que teu Santo Espírito nos ilumine, que apesar de mim, das minhas limitações, o Senhor possa falar ao coração dos teus filhos, das tuas filhas, nos edificando, ó Pai. Que a nossa mente esteja cativa à tua palavra, e a ministração que dela procede, para que assim possamos, edificados pelo Senhor, ó Deus, iluminados pelo teu Santo Espírito, não apenas compreendê-la, mas colocá-la em prática no nosso dia a dia. Fique conosco, nos abençoe. É o que clamamos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, sobre a expressão o justo viverá pela fé, que aponta tão somente para o fato de que não é pelas obras que vamos obter bom testemunho diante do Senhor, porque as nossas obras são falhas, mas sim pela obra que Cristo realizou. Nós vemos que essa expressão, ou essa afirmação, foi registrada inicialmente lá na profecia de Abacuque, no capítulo 2, verso 4. E ali,
ele trata da diferença entre o justo e o ímpio. E essa declaração acabou sendo a base da fé reformada quanto à doutrina da justificação e, consequentemente, da salvação em Cristo Jesus pela graça e não pelas obras, conforme também está expresso em Efésios capítulo 2, verso 8. Essa mesma afirmação era para o apóstolo Paulo a base para a sua mensagem e vida devocional. Ele a repete na carta aos Romanos, como nós lemos, Romanos capítulo 1, verso 17, e também na carta aos Gálatas, no capítulo 3, verso 11. Como já disse, o próprio autor da carta aos Hebreus também invoca essa afirmação no capítulo 10, verso 38, igualmente fazendo a distinção entre o justo e o ímpio. Se você observar comigo aqui, volte aí uma página. Hebreus capítulo 10, verso 37, apontando para o fato da proximidade da vinda de Jesus, ele diz: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. E ele diz: todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, somos dos que não retrocedem para a perdição. Nós somos, entretanto, desses justos que vivem pela fé, ou da fé, para a conservação da alma. Portanto, aqui no contexto de Hebreus, a expressão o justo viverá pela fé aponta para aquele que fora justificado mediante a obra de Cristo e que recebeu a fé como instrumento para crer nesse evangelho e viver de modo a não retroceder para a perdição, ou seja, viver o evangelho de tal forma que esta fé que o fundamenta permaneça com ele durante toda a sua vida até a volta de Cristo, que ele diz que está por vir, não vai tardar, ou até a sua morte. Mas o que significa de fato viver pela fé? Inicialmente nós precisamos relembrar, irmãos, o que é fé. O autor aos Hebreus apresenta uma definição que não é definitiva. O objetivo dele não é trazer uma explicação definitiva sobre fé, mas que já nos aponta para um indicativo da visão bíblica. Ele vai dizer que é a certeza. A ideia aqui é que é a substância, é a essência das coisas que se esperam. E no paralelismo que ele usa, ele diz que a fé é a convicção, ou além de ser a essência, é a evidência, a certeza dos fatos que não se veem. Aqui nós temos um exemplo desse chamado paralelismo judaico, onde na repetição ou afirmação é repetida, completando ou em progressão para apresentar o conceito como todo. Portanto, a fé é tanto a substância, a essência, como também a evidência. É a certeza, é a convicção de que aquilo que Deus prometeu há de ser cumprido. Nós não vimos isso completamente. E de um modo mais específico, quando ele trata aqui no início do capítulo 11, os antigos, falando de todos os irmãos do passado, também não viram isso. Não viram nem Cristo encarnado. Não viram nem o cumprimento da vinda do Messias. Mas mesmo no Antigo Testamento, sem nenhuma perspectiva da realidade que Cristo viria, creram com convicção de que o Messias de fato viria para realizar a obra que realizou. Para o autor, a fé, portanto, é a crença, a essência e a evidência de que existe um Deus soberano, criador, que age poderosamente e mais, cumpre rigorosamente, minuciosamente, tudo que ele havia prometido.
Nós podemos ainda dizer que a fé é uma firme confiança, portanto, no Senhor. E uma confiança que persevera, mesmo diante das incertezas e dificuldades no mundo. Nós vimos isso na perícope anterior, quando o autor sabe que, mesmo passando por lutas, dificuldades, espólio dos bens, os verdadeiros crentes fundamentados na fé ainda tinham alegria por passar por todas essas circunstâncias adversas. Porém, quando nós olhamos para as Escrituras, e eu sempre que trato de fé faço questão de relembrar isso com os irmãos, nós podemos dividir a expressão fé, pelo menos em 4 tipos, para que nós possamos depois entender especificamente de qual perspectiva ele está falando aqui. Nós podemos definir a fé como uma crença natural, ou seja, inata em todos os homens. Um homem é um ser crédulo. Ele acredita. Ele tem fé. Essa crença é vista em todo mundo. E não necessariamente o conduz ele para perto de Deus. Às vezes conduz para ídolos. Às vezes conduz para crendices. Às vezes essa crença conduz ele para longe do verdadeiro Deus. Mas é um tipo de fé. E que a Bíblia, de certa forma, menciona, apontando para o fato que até o diabo crê. Até o diabo tem fé. Um segundo tipo de fé que nós vemos nas Escrituras, em especial quando Paulo está tratando dos dons espirituais, refere-se, portanto, à fé como um dom, uma capacitação, um presente de Deus sobre alguns crentes, para que esses sejam sempre os encorajadores dos demais. 1 Coríntios 12 vai dizer que o Espírito Santo concede conforme lhe apraz. E a uns receberam a fé, outros receberam outros dons. Aqui a fé como dom é essa capacitação vinda do Espírito de Deus sobre alguns membros da igreja, e que esses têm uma perspectiva de uma expectativa tal que mesmo quando os outros desfalecem, desanimam, eles são usados para fortalecer o ânimo, a coragem, né, e a dedicação dos demais. No próprio texto de 1 Coríntios, agora no capítulo 13, ele vai apresentar a fé não somente como dom, mas também como uma virtude, da qual ele coloca a base dos verdadeiros crentes. Tanto em 1 Coríntios 13, quanto no primeiro capítulo da carta aos Tessalonicenses, ele vai dizer que a igreja de Tessalonicenses, em especial, se torna modelo e exemplo de todos os demais, porque possuíam as chamadas virtudes teologais, ou as 3 virtudes mais específicas, que é a fé, uma fé operosa, um amor abnegado e uma esperança. Paulo vai usar essas mesmas 3 virtudes lá em 1 Coríntios 13, dizendo que o amor é a maior delas. Mas tanto o amor ou caridade, a fé e a esperança são colocados ali como 3 virtudes essenciais, imprescindíveis para todos os crentes. E o quarto tipo de fé que a Bíblia diferencia é aquela que nós chamamos de fé salvadora, que também é um presente de Deus, mas não como dom. Efésios, capítulo 2, verso 8, vai tratar dessa fé, dizendo que somos salvos pela graça mediante a ela. Mas ela não vem de nós. Ela é um dom, ela é um presente de Deus, justamente para nos conduzir à salvação. Não por obras, para que ninguém se glorie, vai dizer o texto. É dessa fé que nós estamos falando aqui em Hebreus. A mesma fé que Lucas vai registrar em Atos, dizendo que é Deus quem abre essa fé aos gentios.
que é Ele que dá tanto essa fé salvadora, essa fé para crer em Cristo, como também o arrependimento para a vida. Olhando ainda para Efésios, no capítulo 1, é justamente essa fé, que não vem de nós, é um presente de Deus, é que nos permite, ao ouvir o evangelho da nossa salvação, crer nele. E uma vez crendo no evangelho, recebermos o Espírito Santo que nos sela para a herança que já nos é dada. Isso está lá em Efésios capítulo 1, verso 13. Então, obviamente que o autor de Hebreus está falando desse último tipo de fé, da fé salvadora, ou seja, aquela que é revestida de paciência, ou ainda, aquela que persevera, e de um modo mais claro, aquela que é dada por Deus e que nos permite ser justificados através da obra de Jesus Cristo. A mesma fé que justificou Abraão, conforme Gênesis 15:6, e que Paulo defende em sua carta aos Romanos, lá no capítulo 3, de 21 até o capítulo 5 também, verso 21. Inclusive usando como base o exemplo de Abraão. É a mesma fé que o apóstolo Paulo também defende na carta aos Gálatas, do capítulo 2 até o capítulo 5, início. E que também é aqui apresentada pelo autor a carta aos Hebreus. Nós não teremos tempo para ler todos esses textos, irmãos, mas eu os desafio a estarem buscando a leitura durante a semana. Portanto, focando aqui o objetivo do autor aos Hebreus, que é conduzir os crentes a perseverar na fé, nós vemos que o tema fé é recorrente. Vejamos aí alguns exemplos. Abra comigo, Hebreus capítulo 4. Verso 2. Ele vai dizer assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada por quem? Pela fé naqueles que a ouviram. Veja que a fé salvadora, que não vem de nós, é dom de Deus, é essencial. Porque sem ela nós podemos ouvir o evangelho, mas não creremos nele. O evangelho da nossa salvação só teve um resultado positivo na nossa vida porque antes Deus nos concedeu a fé salvadora. Então, ao ouvirmos do evangelho da nossa salvação, nós cremos nele. Mas aqui o texto diz que alguns ouviram, mas não creram, porque não tinham a fé. No capítulo 6, verso 1, nós já estudamos tudo isso, irmãos, nós estamos relembrando. No capítulo 6, verso 1, ele diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e do quê? Da fé em Deus. É a mesma desde o início. Nós não estamos tratando de uma fé nova. Mas a mesma fé que foi vista lá nos antigos é vista hoje para a salvação. A diferença é que lá eles criam na vinda do Messias. E hoje nós cremos que o Messias já veio. Nesse mesmo capítulo, verso 12, é dito assim: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência, ou pela longanimidade, pela perseverança, herdam as promessas. Capítulo 10, no verso 22, texto que nós exaustivamente estudamos. Ele diz assim: aproximemo-nos, ou seja, considerando a obra de Cristo, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé,
tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Verso 38. O meu justo viverá pela fé. E o 39. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. E todo o capítulo 11 nos apresenta aí. Então nós temos alguns versículos chaves que apontam para a fé. Hebreus 10, 38, o justo viverá pela fé. Capítulo 11, verso 1, que trata a respeito da essência da convicção que a fé produz. E em especial o verso 6, por isso que nós fizemos a leitura até ele, que diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Só que nós sabemos que essa fé, irmãos, é a fé que o próprio Deus nos dá. Observemos que o contexto de Hebreus nos indica situações adversas, onde a fé se faz necessária para manter a esperança no coração do crente. Uma exortação para os crentes permanecerem firmes até o fim. E é isso que ele trata do capítulo 10, o verso 32 a 39, que estudamos semana passada. Ele diz que apesar das lutas, dos sofrimentos, do opróbrio, das tribulações, do espólio dos bens, da perseguição, da morte, da sedução do pecado, nós devemos permanecermos firmes na fé. É justamente nesse contexto que o autor então nos fala sobre a fé. Uma fé que está baseada nas coisas vindouras, como também o apóstolo Paulo trata lá em Romanos capítulo 8, do verso 24 a 25. A ideia é que essa fé, irmãos, nos conduz a não olhar para esse mundo, para as lutas e para as dificuldades desse mundo. Mas ela é que nos alimenta de tal forma que permaneçamos firmes apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar dos escândalos, apesar do pecado, apesar das traições, apesar de todas as lutas, dificuldades. É a fé quem nos mantém firmes, olhando para o autor e consumador dela. Por isso, de um modo mais específico, tratando aqui do capítulo 11, nós vemos que o tema, que é fé, e que tem o seu ápice no verso 6, quando o texto afirma que, que sem fé é impossível agradar a Deus, nós vemos o autor utilizando-se de exemplo dos crentes do passado para nos afirmar sobre a fé como instrumento essencial, como instrumento indispensável para o verdadeiro servo de Deus. Não tem como você ser um verdadeiro servo de Deus sem fé. Por mais óbvio que isso pareça ser, é o que o autor vai tratar no capítulo 11. E para isso ele vai usar vários exemplos dos antigos para mostrar que independente da circunstância, independente da situação, independente da sua idade, independente se você está vivendo um momento bom ou um momento ruim, a fé é instrumento essencial e indispensável. Não tem como servir a Deus sem fé. Então agora, por que a fé então é esse instrumento essencial e indispensável na vida do servo de Deus? Usando o exemplo dos anciãos ou dos presbíteros, que é traduzido aqui por antigos, é o que está no verso 2, depois dele explicar sobre o que é fé, ele diz no verso 2, pois pela fé, ou seja, essa certeza das coisas que se esperam, e a evidência ou convicção dos fatos que se veem, por essa fé, os antigos obtiveram bom testemunho. E ele vai usar o exemplo de vários desses antigos. Ele vai falar sobre Abel, ele vai falar sobre Enoque, ele vai falar sobre Noé, Abraão, sobre Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés. Vai falar sobre os israelitas no tempo de Moisés. Vai falar sobre Raabe e tantos outros dos quais ele cita
e alguns dos quais ele mostra que não vai ter tempo para trazer particularidades, mas que serve para fundamentar a necessidade da fé salvadora. Então lá no verso 32, por exemplo, do capítulo 11, ele vai dizer isso, né? E que, mais direi, certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Ou seja, ele teria muito mais argumento para mostrar que a fé é instrumento essencial e indispensável para você. Se tem uma coisa que você precisa guardar, irmãos, é guardar a sua fé. Porque sem ela é impossível agradar a Deus e sem ela ninguém chega a Deus. Guardar a fé é o objetivo, portanto, que o autor dos Hebreus tem, usando todos essas testemunhas do passado, todos esses irmãos do passado. Então a fé é um instrumento essencial e indispensável na vida do servo de Deus, porque segundo o verso 2, os antigos, baseados nessa fé, obtiveram um bom testemunho. E esta verdade ainda é uma verdade para nós hoje. Através da fé, nós obtemos bom testemunho. O fundamento do autor da carta aos Hebreus está, como disse, nos crentes do Antigo Testamento, os antigos, presbíteros, anciãos. Para ele a fé é essencial porque por meio dela os antigos, segundo o verso 2 diz, obtiveram bom testemunho. Observe aí no final do verso 2, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. O que significa isso? A expressão aqui traduzida por bom testemunho aponta para, é uma expressão única, e aponta para aceitação divina. Veja que esse é um dos mistérios da fé. É Deus quem nos dá, mas Ele nos dando, é por ela que Ele nos aceita. Obter bom testemunho é ser aceitável a Deus. Por isso, sem ela é impossível. Só que ao mesmo tempo nós carecemos do próprio Deus para nos conceder desta fé. Esse é um dos exemplos que reforça a ideia de que Deus opera em nós tanto o querer quanto o realizar. É Ele que age para poder nos receber. Sem essa fé, irmãos, nós não poderíamos ser justificados em Cristo Jesus. É ela que nos abre a porta da salvação. É ela que nos abre a porta da justificação. E é por isso que lá em Atos, eu já citei, Lucas, ao registrar da conversão dos gentios, ele diz, Deus lhes abriu a porta da fé. E lhes abriu a porta da fé para que eles fossem recebidos, aceitos, salvos, justificados. Sem fé não temos como ser aceitos por Deus, irmãos. Mesmo ciente de que essa fé é algo dado por Deus. Não vem de nós, como Paulo diz em Efésios, mas é presente o dom de Deus. Essa expressão ela tem o mesmo radical da usada por Jesus quando prometeu o Espírito Santo lá em Atos 1:8. Sereis minhas testemunhas. Que é martério, ou seja, que vem da palavra depois no português, martírio, que é traduzida por testemunho. Se você observar a transliteração que eu coloquei entre parênteses ali, emarturetsan, tem o mesmo radical de testemunho. Então, tiveram um bom testemunho, seria uma possível tradução. Mas um testemunho não como expressado em Atos 1:8, que é para você falar do Evangelho. Mas é um testemunho na sua relação para com Deus. É uma aceitação.
A ideia, portanto, é que pela fé que vem de Deus, nós somos aceitos, mas ao mesmo tempo enviados para testemunhar. Deus nos deu a fé salvadora e ela nos possibilita, então, sermos aceitos por Deus. Em Cristo Jesus, não pelas obras, mas pela fé somente. E uma vez aceitos por Deus, essa mesma fé nos capacita a sermos enviados para testemunhar a respeito do Evangelho. É um jogo de palavras e de ações que mostra o monergismo de Deus, a ação mona, a ação única de Deus, do início ao fim na nossa salvação. Por isso, irmãos, quando você tem a mente aberta, os ouvidos abertos para entender o Evangelho, essa é uma grande demonstração e manifestação do poder de Deus na sua vida. Talvez aqueles que nasceram na igreja não conseguem se aperceber da maravilhosa graça de Deus nesse sentido. Mas muito provavelmente aqueles que se converteram um pouquinho mais à frente na vida, na fase adulta talvez, na juventude, isso fica mais claro. Porque aponta para o fato de que nós ouvimos a respeito de Deus e a respeito do Evangelho a vida inteira. E aquilo não fez nenhum sentido. Mas de repente, uma ação sobrenatural de Deus, como eu brinco, né? No tocar de uma tecla do interruptor, pronto, tudo passa a fazer sentido. Não foi pelo fato de que você um dia antes era um tapado e que agora não é mais. Não é pelo simples fato de que você antes não tinha cognição suficiente para entender o Evangelho e, sei lá, dormiu de mau jeito e acordou com essa cognição funcionando. Não é isso. Isso aponta para o fato maravilhoso de que essa fé que vem de Deus te alcançou. E, portanto, se você compreende o Evangelho, já é uma grande coisa. E aponta para uma ação maravilhosa, sobrenatural de Deus na sua vida. Isso não é pouca coisa. Isso é tudo. Porque é isso que faz toda a diferença em relação à minha justificação e à minha salvação. Por isso, tem um caminho duplo. Essa fé me possibilita ter bom testemunho, ser aceito e ao mesmo tempo me conduz para que agora eu seja instrumento para pregar desse mesmo Evangelho, para descobrir aqueles que já foram tocados pelo Senhor e que estão aguardando tão somente ouvir da palavra ou do Evangelho da salvação. Continuando aqui, irmãos, os antigos, eles não creram e confiaram em Deus por terem alcançado a promessa. Eles não viram o cumprimento da promessa. Confira comigo aí o verso 13 de Hebreus 11. Todos esses, ou seja, todos os antigos, morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Veja que a ideia do autor aos Hebreus é mostrar que se os antigos perseveraram na fé, independente das circunstâncias, sem ter visto nada a respeito da promessa,
quanto mais a nós, que já vivemos depois do cumprimento da vinda do Messias. Para nós, as promessas de Deus têm um valor muito maior, porque nós pertencemos a uma geração posterior à primeira vinda do Messias. Nós ainda não aguardamos uma promessa simplesmente feita e que não tinha nenhuma garantia de ser realizada. Nós já vimos a primeira parte dela ser rigorosamente cumprida, em cada detalhe. O que o autor aos Hebreus está nos dizendo, e ele vai concluir isso depois no capítulo 12 e 13, é que para a nossa geração, o conhecimento dessa fé vinda da graça de Deus deve nos conduzir a viver em plena certeza, em convicção real, muito mais do que os antigos viveram. A nossa fé tem que ser melhor, no sentido de produzir boas obras, no sentido de glorificar a Deus, no sentido de ter mais fidelidade ao Senhor, porque nós já somos espectadores de uma história que aconteceu definitivamente. Não aguardamos algo que nunca ninguém viu. Mas nós já temos elementos suficientes para crer no cumprimento das promessas do Senhor quando Cristo veio e aumentar a nossa confiança, a nossa fé, a nossa certeza de que as promessas que serão cumpridas na segunda volta do Senhor estão aí breves. Estão aí às portas para acontecer. O verso 39, ele ainda diz isso. Verso 39 do capítulo 11 é dito: ora, todos estes, ou seja, os antigos, que obtiveram bom testemunho, que foram recebidos e aceitos por Deus, ele faz um paralelo aqui com o verso 2, que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Lembre que nós somos parte de uma só igreja. A congregação do deserto é a mesma igreja de hoje. Nós somos enxertados nessa oliveira, mas somos uma só. Eles receberam a promessa e não viram o cumprimento dela, mas pela fé obtiveram a mesma justificação e salvação que nós. Porém nós, segundo as palavras aqui, fazemos parte de uma geração que recebeu uma coisa superior. E que coisa superior foi essa? A concretização da promessa. Jesus já veio, irmãos. O Messias já veio. A obra já foi realizada. Está tudo consumado, já foi feito. E por isso a pregação nossa é mais fácil. Porque nós estamos pregando a respeito de um fato já realizado. Agora imagine os antigos. Para eles estavam anunciando algo que ainda não havia sido concretizado. Por isso a nossa fé deve nos motivar, não só a perseverarmos firmes até o fim, mas sermos achados atuantes, vigilantes, trabalhando sinceramente para a honra e glória do Senhor, irmãos. Abrir a nossa boca, como nós vimos, esse é um dos benefícios em Cristo, porque quem fez a promessa é fiel. A fé é um instrumento essencial e indispensável, porque é através dela que nós fomos aceitos. Olhando para os antigos, nós vemos que eles creram nas promessas e que pela fé, na promessa do ungido, o Messias, o Cristo, eles foram salvos e serviram a Deus na antiga aliança. Atos capítulo 4, verso 12, vai dizer que fora de Jesus Cristo não há salvação. Isso aponta para o fato que os irmãos que viveram no Antigo Testamento só foram salvos porque creram na vinda do Messias.
se não há salvação fora de Cristo, não havia salvação no guardar da lei, nem da lei cerimonial. O objetivo dela, como nós já estudamos aqui em Hebreus, era simplesmente apontar para um sacerdócio superior e eterno, o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, ou seja, apontar para Cristo, o sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote. Nesse sentido, então, irmãos, sem Cristo e fora de Cristo não há salvação. E é o que reforça Romanos capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir da palavra, e da palavra de Deus, dependendo da sua tradução, ou da palavra de Cristo. Há uma variação aqui nos manuscritos, mas aponta que o fato é que há uma sinergia entre a pregação do Evangelho e a doação da fé que vem de Deus. E é por isso que muita gente, no momento que começa a ouvir o Evangelho, a porta da fé se abre instantaneamente. E aquele que até poucos segundos estava nas trevas, de repente é arrastado para a luz. Por isso a fé é um instrumento essencial e indispensável. Se nós temos hoje entendimento do Evangelho e fomos aceitos em Cristo Jesus, foi tão somente por essa mesma fé que Deus concedeu aos antigos e agora concede a nós. Pela palavra de Cristo ou de Deus é que vem a fé. Somos selados ao ouvirmos o Evangelho da nossa salvação e assim podemos crer nele. Efésios 1:13. Mediante a fé, que não vem de nós mesmos, mas é presente de Deus, somos salvos, irmãos. Por isso, a mensagem da reconciliação que pesa sobre nós como mensageiros, ministros de Cristo, é essa: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e tenhais fé, crer no Evangelho. Só que isso só é possível mediante a graça de Deus. Se você já creu no Evangelho, e se você já se arrependeu dos seus pecados, isso é fruto, irmãos, que Deus já tocou o seu coração. A fé é instrumento essencial e indispensável, porque através dela obtemos bom testemunho. Como diz o texto no verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. E mediante ela, mediante a fé, nós somos aceitos. E não só aceitos, mas pela fé somos enviados como testemunhas de Jesus. A fé é essencial e indispensável para termos comunhão com Deus, para servi-lo como deve ser, perseverando até o fim, mesmo que ainda aguardemos a promessa final. Por isso, o autor, sem mudar de assunto, assegura no final do verso do capítulo 10 e no início do capítulo 11, que nós somos da fé para a conservação da alma. Se esta fé já foi imputada ao seu coração, nós temos a segurança de que por conta dessa fé, que não vem de nós mesmos, é dom de Deus, nós podemos perseverar até o fim. É nesse sentido, no final do capítulo 10, que ele diz: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, você que fora justificado, o meu justo, viverá pela fé. Creia na obra que o Senhor Jesus já fez por você e viva sobre ela, ou sob ela. Concluindo, de certa forma, os exemplos que se seguem de Abel, Enoque, Abraão, Sara e por aí vai, corroboram com esse primeiro ponto. Todos eles foram aceitos, obtiveram bom testemunho, pois foram aprovados, agradaram a Deus e tornaram-se herdeiro
ou herdeiros da justiça que vem da fé. Todos foram justificados mediante esta fé. Todos obtiveram bom testemunho e testemunharam. Uma vez que Deus abriu a porta da fé para nós, é o que está registrado lá em Atos 14, 27. Creiamos nesse Deus e na sua promessa, perseverando até o fim, pois não somos dos que retrocedem, mas somos da fé, para a conservação da nossa alma. Se você tem compreendido o Evangelho, irmãos, é a ação de Deus na sua vida. Mas essa ação de Deus é realizada para que você seja contado entre a galeria dos heróis da fé, que obtiveram bom testemunho e que perseveraram até o fim, passando por lutas, dificuldades, perseguições e até martírio. Se você estiver nessa fé, certamente você obterá os resultados que ela produz. Dentre eles, a sua justificação, a sua salvação e a perseverança dos santos até o final. Semana que vem, se Deus permitir, nós vamos continuar vendo por que essa fé é instrumento essencial e indispensável. Mas hoje eu quero que você guarde que se não fosse essa fé vinda de Deus, você não teria sido aceito em Cristo. Você não teria sido adotado. Você não teria sido feito filho de Deus. E se isso já aconteceu, é prova da ação de Deus sobre a sua vida. Se porventura você ainda não entende o Evangelho, talvez esteja na igreja há anos, mas isso não faz nenhum sentido para você. Talvez hoje seja o dia da sua salvação. Porque se você não crer nesse Deus no modo que a Bíblia pede para você crer, não existe bom testemunho. Não existe aceitação em Cristo. Por isso, o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E que Deus nos abençoe.